Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Vamos ler hoje o verso 9. Nós estamos, irmãos, numa série sobre o que é igreja, ou igreja entendendo o que somos. E hoje eu quero dar sequência a essa série. E essa mensagem de hoje, eu prego ela hoje e finalizo ela domingo que vem. Então, inicio ela hoje, porque hoje nós vamos falar sobre o retrato da igreja. Os irmãos viram lá durante a semana, e o tema da mensagem é sobre isso que nós vamos falar hoje e no domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Por quê? Nós vamos ver aqui algumas figuras, algumas imagens da igreja, e hoje eu quero mostrar duas, e no domingo que vem mostrar mais duas. Lembrando que não são apenas 4 imagens, quando a gente fala desse assunto, são várias. Mas eu quero trazer apenas as 4 principais, destacadas na Bíblia, no Novo Testamento, e por isso 2 hoje, 2 domingo que vem, se Deus assim permitir. E hoje eu quero ler esse texto que fala sobre uma, ou melhor, 2 das imagens da igreja. Nós vamos entender um pouco sobre o retrato da igreja. Nós já vimos aqui muitas coisas sobre igreja. Se não me falha a memória, esse é o 4º sermão nessa série, né? E nós vamos aí caminhando devagar e sempre aprendendo da palavra de Deus. Você já abriu, amém? Pode ficar de pé, por favor, uma última vez. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, verso 9, diz assim a palavra do nosso Deus: porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém? Podemos ler todos juntos aqui, como está na projeção? Vamos lá? Tem como, Pabão? Vamos lá? Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por ler a Tua palavra, e que o Senhor nos instrua, Deus, com o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. O retrato da igreja, sobre isso que nós vamos falar hoje e no domingo que vem. O que é uma igreja? Essa é a pergunta que nós estamos fazendo durante alguns domingos, e a cada domingo que falamos sobre esta série, nós vamos respondendo essa pergunta, olhando, lendo textos e pensando a respeito da palavra do nosso Deus. A nossa definição de igreja é a seguinte, de forma simples e necessária: igreja é a reunião, a assembleia de pessoas de todos os tempos e lugares, chamadas ou convocadas por Deus, para estarem diante dele, servindo a ele, ouvindo dele e também adorando, dando graças ao Senhor. Então, isso nós aprendemos que é igreja de forma necessária. E hoje, irmãos, quando a gente olha para o Novo Testamento e a gente fala do retrato da igreja ou das imagens da igreja, olhando para todo o Novo Testamento, nós temos vários vislumbres da igreja, por assim dizer. No Novo Testamento, a igreja ela é tratada, mostrada, revelada por Deus por diversas imagens ou figuras, ou representações ou descrições. Então, tudo isso que nós vamos ver hoje, no domingo que vem, são isso, descrições, amostras ou revelações de como é a igreja de Deus. Esse grupo de pessoas que foram chamadas por Deus para estarem diante de Deus, celebrando a Deus, adorando a Deus, ouvindo as instruções do Senhor. Então, se isso que está acontecendo agora é de fato, de verdade, igreja, como essa igreja é vista pelo mundo, mas não só vista pelo mundo, mas mostrada por Deus ao mundo. Quando nós falamos de imagem, necessariamente é disso que nós estamos falando. É uma forma de ver a igreja. E não só isso, mas é a forma como Deus escolheu que a igreja dele iria ser vista em todo o mundo. Então,
Quando nós falamos do retrato da igreja, necessariamente nós estamos falando disso. É a maneira como Deus decidiu mostrar a sua igreja no mundo. Ótimo, igreja é um povo que se reúne diante de Deus. Como o mundo vai ver esta igreja? Quando nós falamos disso, nós chamamos de o retrato da igreja, ou as figuras da igreja, as representações da igreja, e são várias, não é apenas uma, como eu já falei aqui para os irmãos. Irmãos, Deus usa de muitas metáforas, ou linguagens, formas de identificar a sua igreja aqui na terra. Essas imagens, elas são muito importantes por dois motivos. O primeiro é, de alguma forma, é a maneira como Deus enxerga a igreja dele. Olha só o quanto isso é importante. Ao falarmos da imagem da igreja, do retrato da igreja, nós estamos falando da maneira como Deus enxerga a sua igreja. Também estamos falando como Deus trabalha com a sua igreja e através da sua igreja. Então, quando a gente fala assim, por exemplo, a igreja é lavoura de Deus, como o nosso texto aqui acabou de falar, nós estamos falando como Deus mostra a sua igreja para o mundo, como uma lavoura, estamos falando como Deus se relaciona com a sua igreja, e estamos falando também como Deus age por meio da sua igreja. Então, todas as imagens que nós veremos aqui, tudo isso é verdade a respeito de todas elas. Também, as imagens da igreja mostram, de alguma forma, como a própria igreja deve tratar a igreja. Ou seja, nós somos a igreja de Deus, amém? Amém. Nós somos o povo de Deus. Aqueles que são convertidos a Cristo, eles são igreja do Senhor, ou fazem parte da igreja do Senhor. É exatamente a mesma coisa. Todas essas imagens que nós vamos ver aqui, e no domingo que vem, todas as demais que eu vou mencionar para os irmãos, elas mostram como nós devemos nos tratar, como nós devemos nos relacionar como igreja do Senhor. Irmãos, quando a gente fala de imagens da igreja, ou quando a gente mostra o retrato da igreja, isso precisa ficar na nossa mente. O que você verá hoje, o que você verá domingo que vem, tudo isso vai mostrar como você deve se relacionar com o seu irmão, como você deve tratar o seu irmão, porque é dessa forma que Deus decidiu mostrar o que é uma igreja para o mundo. Imagem ou retrato, o que é isso? De forma simples, através do nosso dicionário, um retrato ou uma imagem, preste atenção, é uma representação de uma pessoa ou coisa, pela pintura, pela escultura ou através de um desenho. Isso é uma imagem. O que mais é uma imagem? É uma pequena estampa que representa um assunto, pode ser religioso ou de qualquer outro tipo. O que é uma imagem? É uma reprodução visual, olha só que coisa interessante, de um objeto dado por um espelho. Então, quando você chega diante do espelho, você está tendo o quê? Uma imagem de si mesmo, uma representação do que é você. Isso é uma imagem. Então, através das imagens da igreja, é possível, irmãos, a gente perceber de algum modo o que é e também como é uma igreja instituída por Jesus Cristo. Por isso as imagens são importantes. Mas apesar de serem importantes, existem alguns cuidados que nós também precisamos ter quando falamos de imagens, sobretudo da igreja. Uma coisa que a gente precisa compreender também é que as imagens, sobretudo da igreja, não representam de forma total, absoluta, aquilo que a imagem está reproduzindo. Por exemplo, quando você olha a foto ou a imagem de uma pessoa ou de qualquer coisa, não significa que nós estamos conhecendo
ou vendo tudo aquilo a respeito daquela pessoa ou a respeito daquela coisa. Vamos fazer um experimentozinho? Olha para essa imagem. Há controvérsia, né? De quem é essa imagem? Pablo. Pablo é aquele moço ali. É possível você conhecer algumas coisas a respeito do Pablo através dessa imagem, sim ou não? Dá para ver que o Pablo usa óculos, dá para ver que o Pablo tem a testa um pouco grande, ou é só a imagem, né, Pablo? Dá para ver que ele tem barba, é o ângulo. Dá para se saber muita coisa a respeito de uma imagem do Pablo. Agora, não dá para saber tudo a respeito do Pablo. Por exemplo, o que a foto diz sobre o que o Pablo gosta de comer? O que a foto diz sobre a idade do Pablo? Quantos anos tem o Pablo por esta foto? 17? Irmãos, olha só que coisa interessante. Nós estamos falando das imagens da igreja. Sobretudo, quando a gente fala da igreja, nós precisamos nos atentar sobre isso. Através de uma imagem da igreja, nós podemos ver muitas coisas sobre a igreja, sobre o que é a igreja e sobre como é uma igreja fundada por Jesus. Mas através de uma única imagem, não dá para saber tudo a respeito da igreja. Volte o texto lá, Pablo. 1 Coríntios 3, 9. Olha só o que diz esse texto. Porque nós somos cooperadores de Deus. Agora, perceba que Paulo não está falando, até essa vírgula aí, da igreja, de forma necessária. Paulo está falando dele e dos seus companheiros de ministério, dos outros pastores. Agora, Paulo vai virar para a igreja e vai falar da igreja. Nós somos cooperadores de Deus. E vocês, igreja, ou o povo de Deus, em Corinto, são o quê? Lavoura de Deus e também o quê? Edifício de Deus. Então, lavoura é uma das imagens da igreja. Mas nós não podemos olhar apenas para esta imagem, lavoura, e dizer, isso é a igreja na sua totalidade. Não podemos fazer isso, porque é apenas uma imagem da igreja. São várias. O Novo Testamento lista pelo menos 16 imagens da igreja. Vamos tratar aqui apenas de 4. Então, é isso que nós vamos procurar enxergar hoje no domingo que vem. Quais são as imagens que o Novo Testamento mostra do que é a igreja e o que essas imagens revelam para mim e para você sobre o que é a igreja e sobre como é a igreja. Então, irmãos, vamos olhar para a palavra de Deus. A imagem que eu quero trazer para os irmãos hoje, são duas, ou as imagens. A primeira é o povo de Deus. Você já tem ouvido falar aqui desde o início, que igreja é povo de Deus. E hoje eu quero mostrar para você o que esta imagem representa. Porque quando a gente fala de uma imagem, ou das imagens da igreja, irmãos, nós não estamos falando apenas de meras palavras, ou meras representações, não. Isso tem muitos significados. Olha só, 1 Pedro capítulo 2, o verso 10, vai dizer assim, antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Irmãos, essa é uma linguagem, quando você ouve a Bíblia falar povo de Deus, necessariamente é uma linguagem do Antigo Testamento, mas também que faz conexão com o Novo Testamento. Pedro aqui usa a mesma linguagem de todo o Antigo Testamento para mostrar que esta é a igreja de Deus, o mesmo povo que foi escolhido por Deus no passado. É esse povo ao qual nós estamos escrevendo, falando, instruindo, e esta é a igreja do Senhor, povo de Deus. É assim que nós somos chamados pelo próprio Deus.
É assim que nós somos conhecidos pelo próprio Deus como povo dele. A primeira coisa que essa figura mostra para nós, deixa eu só trocar aqui. A primeira coisa que essa figura ou esta imagem mostra para nós é o seguinte: que Deus faz separação entre o seu povo e entre os demais povos. Lemos um texto aqui no passado, não vou ler, Êxodo 15, o verso 13 a 16, vai mostrar que Deus faz distinção entre o seu povo e entre os demais povos. Irmãos, o povo de Deus são os redimidos, aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E esse povo foi chamado para glorificar ao Senhor, para estar diante de Deus e adorar ao Senhor. O único povo que faz isso é o povo de Deus, é a igreja do Senhor. Diz a palavra de Deus, se você pode abrir aí, Êxodo 15, 13 em diante, os outros povos não fazem isso, e por não fazerem isso, eles provam da ira do Senhor. E diz lá o texto que o Senhor vai guardar o povo, até que esse povo passe, e os demais povos vão sofrer. Deus faz distinção entre o povo dele e os demais povos. Então, quando você ouve falar assim, ali está o povo de Deus, ou eu faço parte do povo de Deus, você precisa entender algo muito sério. Deus faz distinção entre este povo e os demais povos. Também esta imagem mostra que o povo de Deus é propriedade exclusiva de Deus. Também, 1 Pedro 2, o verso 9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim ou para quê? Proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, isso significa que a igreja, ela pertence a Deus, e é Deus quem governa a igreja. Dizer que o povo de Deus é propriedade exclusiva de Deus, significa dizer, irmãos, que nós, o povo de Deus, temos um dono, ou temos um governante, tem alguém que dirige a nossa vida, que conduz a vida desse povo. Irmãos, esse povo não manda em si mesmo, e não há outro que manda nesse povo. Esse povo é de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos o povo separado de Deus, e Deus trata esse povo com exclusividade. Somos dele e não somos de mais ninguém. A igreja de Deus, ela faz parte do reino de Deus. Amém ou não? Esse reino, ele já tem um rei. Somos povo do Senhor. Outra coisa que essa imagem traz para mim e para você, é que este povo de Deus é um povo distinto dos demais povos. É um povo diferente dos demais povos. Um povo que vive de outra forma, outra maneira. Olha só o que diz Tito 2, o verso 14. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si o quê? Um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Irmãos, quando você ouve o termo boas obras na palavra de Deus, significa viver de maneira piedosa, significa viver de maneira santa, de maneira digna do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quem vai explicar isso de forma clara é Paulo, falando agora diretamente a Tito. Olha só o que Paulo diz, Tito 2, o verso 7 e 8. Seja você mesmo, Tito, um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Ou seja, irmãos, o povo de Deus, ele não vive ao seu bel prazer.
povo de Deus não vive da maneira que ele acha mais correto ou mais bonito. O povo de Deus vive de acordo com as ordenanças de Deus, para agradar a Deus, para glorificar a Deus. E para isso, irmãos, nós devemos viver como povo de Deus de forma redimida. Viver de forma que nós vivamos longe da iniquidade, longe do pecado. É muito comum a gente cair no engano de dizer: ah, mas isso é comum, ou isso é normal. Ótimo, é normal para o mundo, não é normal para o povo de Deus, porque o povo de Deus, ele tem um dono, e esse dono já tem as suas ordenanças para este povo. O nosso governante, irmãos, já decretou como nós devemos viver diante dele, para que o nome dele possa ser glorificado. Então, ao invés de você perguntar se é normal, pergunte: é assim que Deus quer que o povo dele viva? É isso que Deus quer que eu, como parte do povo de Deus, viva ou faça? Porque nós somos um povo distinto, separado, para viver para a honra e para a glória do nosso Deus. Então, como nós já vimos aqui no passado, Deus chama um povo para si. E isso não é apenas uma mera linguagem, não é só um jeito de falar, não. É a forma como Deus, ele mostra a sua igreja para o mundo. Esse é o meu povo. Esse povo vive para mim, esse povo vive em prol de mim, esse povo faz aquilo que eu digo para esse povo fazer, diz o Senhor. Esse povo vive da maneira como eu digo que é para esse povo viver, diz o Senhor. Esse povo é distinto, é diferente dos demais povos. Essa é a igreja do Senhor, tratada, chamada pelo próprio Deus e mostrada ao mundo como povo de Deus. Povo de Deus. A segunda imagem que eu quero mostrar para você da igreja é família de Deus. E essa, irmãos, nos ensina muitas coisas. Olha só, Gálatas capítulo 4, verso 4 a 7. Vai dizer assim, olha só a linguagem do texto. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Verso 6, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Irmãos, a Bíblia, ou o próprio Deus, trata a sua igreja como família de Deus, ou como família. Essa é mais uma das imagens da igreja. É muito comum você olhar para o Novo Testamento e perceber essa linguagem familiar, tratando as pessoas, os crentes, como irmãos, dizendo que nós temos um pai, dizendo que somos filhos, dizemos que temos herança como parte de uma família. Essa é a linguagem do Novo Testamento sobre a igreja, ou mais uma linguagem do Novo Testamento sobre a igreja. E essa imagem também nos mostra algumas coisas. A primeira, Deus como nosso Pai nos ama, porque nós somos filhos. Deus como nosso Pai provê as nossas necessidades, porque somos filhos. E Deus como nosso Pai também nos corrige e até nos castiga. Olha só a palavra de Deus em Mateus 7, verso 11. Olha só que texto belo das Escrituras. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas ao que lhe pedirem.
Outro texto, Hebreus capítulo 12, versos 6 e 7, diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita, a quem adota, aquele que se torna filho de Deus. Verso 7, é para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como o quê, irmãos? Como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Qual é o filho a quem o pai não corrige? Perceba a linguagem do Novo Testamento para falar da igreja. Outra coisa que essa imagem nos mostra sobre a igreja é que o povo de Deus, como família, irmãos, olha só, oferece uns aos outros o amor, a proteção, o exemplo, o ensino e a assistência em tempos difíceis. Nós, como família, como igreja, ofertamos isso uns aos outros. A palavra de Deus em 1 João 4, o verso 20 e 21 diz: se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também quem? O seu irmão. E aqui a Bíblia começa a dizer o que é que nós somos para os outros. O que é que somos uns para os outros? Irmãos. É isso que somos, irmãos, uns para os outros, como nós cantamos aqui hoje já. Somos irmãos. Na família de Deus, irmãos e irmãs espirituais, eles se amam, eles distribuem amor, se respeitam, porque se consideram como parte da família de Deus. É assim que nós vivemos, irmãos, como irmãos, famílias da fé, como vai dizer Gálatas 6, o verso 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem para todos, mas principalmente aos da família da fé. Essa imagem também, tratar a igreja como família de Deus, diz o seguinte, que nós temos sim as nossas diferentes opiniões, temos sim as nossas personalidades, particularidades, temos os nossos diferentes dons, temos os nossos diferentes talentos, mas irmãos, diz a palavra de Deus que o povo de Deus, essa família de Deus, ela deve viver de que forma? Se esforçando ao máximo para viver de forma amorosa, paciente e buscando sempre a paz. É assim que nós devemos viver, independentemente das nossas diferenças, independentemente das nossas particularidades, todos como família, buscando sempre a paz. Olha só o que diz Efésios 4, de 1 a 3. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço a vocês, igreja em Éfeso, vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor e fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Irmãos, é assim que nós devemos viver como igreja, como família de Deus que somos. Nós temos sim as nossas diferenças, irmãos. E olha só, por causa das brechas que damos para o pecado, muitas vezes temos até brigas entre nós. Brigamos como irmãos, discutimos, e às vezes, por causa do pecado, isso desanda. E a gente fica de mal, a gente briga, e a gente fala até assim, não quero mais saber. Mas olha só o que a palavra de Deus ela nos mostra sobre isso. Filipenses 4, verso 2 e 3. A Bíblia mostra isso de forma muito clara, que há sim briga, rixa entre irmãos dentro da igreja.
peço a Evódia e peço a Sintique, que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de julgo ou de caminhada, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Essas duas irmãs estavam brigadas. O ministério de mulheres da igreja estava dividido. Houve briga, não sabemos o motivo e não importa. De verdade, não importa. Isso certamente é brecha para o pecado. E a orientação bíblica é qual? Peço a vocês que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E o mesmo modo de pensar está lá no capítulo 2. Leia a carta de Filipenses, você vai ver Paulo orientando isso. Irmãos, por causa do pecado, muitas vezes nós não sabemos resolver os nossos conflitos, ou até mesmo por falta de sabedoria, não sabemos resolver as nossas diferenças e brigamos. Mas a orientação bíblica é muito clara: somos da família da fé, somos povo de Deus, somos irmãos, e a forma que devemos viver como irmãos é todos buscando o vínculo da paz, num só Espírito, que é o Espírito Santo do Senhor que habita em nós. Então, irmãos, nós devemos vigiar para não dar brecha para Satanás entrar na igreja e dividir a igreja do Senhor. Essa imagem também mostra que, por sermos irmãos em Cristo, sofremos os mesmos ataques de Satanás. Por sermos irmãos em Cristo, nós temos as mesmas batalhas espirituais. Olha só que texto interessante da palavra de Deus, e eu vou considerar esse texto daqui a 3 domingos. 1 Pedro 5, verso 9 diz: resistam-lhe firmes na fé. Aqui está falando de resistir ao diabo, você vai ver isso lendo o verso 8. Certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Irmãos, nós somos uma só família, nós somos um só povo, seja aqui no Santo Hilário, seja em qualquer parte do mundo, onde há um povo reunido adorando o Senhor. Somos todos irmãos, e por fazermos parte da mesma família, somos atacados, porque temos um só inimigo, o diabo. E a Bíblia diz: resistam-lhe através da fé. Somos irmãos, sofremos os mesmos ataques, mas irmãos, como irmãos, somos filhos do mesmo Pai Celestial, e nós vamos resistir todos esses ataques no Senhor, firmados no Senhor, buscando sempre viver no Senhor. É assim que vamos vencer os ataques de Satanás. Então, olha só o que essa imagem nos traz. Por fim, também mostra que nós, como filhos, temos um exemplo a seguir, que é o exemplo do nosso Pai Celestial. Essa é a linguagem do Novo Testamento sobre a igreja. Efésios 5, verso 1 e 2 diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Olha a linguagem, irmão, sobre a igreja. Nós, como filhos amados, devemos imitar o nosso Deus, porque de forma natural, os filhos, eles imitam os pais. Os filhos obedecem os pais, têm os pais como exemplo, isso de forma natural. É assim que Deus estabeleceu, porque essa é a maneira como nós, como filhos, iríamos olhar para Deus como Pai e seguir o exemplo daquele que nos criou, daquele que nos gerou, daquele que nos adotou como seus filhos. Nós, como igreja do Senhor, irmãos, devemos seguir o exemplo do nosso Pai.
devemos seguir o exemplo do nosso Pai. Então, quando nós falamos que somos o povo de Deus, quando nós falamos que a igreja, ela é a família de Deus, ou quando nós falamos que somos uma família, irmãos, nós não estamos falando meras palavras, não. Nada disso é da boca para fora. Essa é a forma como Deus decidiu mostrar o que é uma igreja e como essa igreja iria viver no mundo. Como o mundo iria ver esta igreja. Esta é a forma. O mundo iria olhar para nós e iria dizer: ali está uma família. Então, lembra quando eu disse assim, que a sua família jamais será exemplo para a igreja? Isso não é brincadeira. É a igreja que deve ser exemplo para a sua família. É a forma como os irmãos vivem que deve ser exemplo para a sua família. Seja lá quando você sai daqui, para onde você vai, no seu trabalho, na sua escola, e ali tem um povo reunido. Não é assim que funciona? Você vai para a sua escola, tem um povo reunido. Você vai para o seu trabalho, tem um povo reunido. Ótimo. A Bíblia Sagrada dizer que a igreja é o povo de Deus, diz que esse povo de Deus é exemplo para qualquer outro povo que se reúne para qualquer outra coisa. Essa é a forma como o mundo iria ver a igreja. Por isso, irmãos, como a gente já falou aqui, um povo reunido diante de Deus, ouvindo as orientações de Deus, foi a primeira coisa pensada na cabeça de Deus. Lembra de Adão e Eva? A igreja foi a primeira coisa criada por Deus. Por quê? A igreja seria exemplo para o mundo, em qualquer área. Em qualquer área. Então, isso aqui não é meras palavras, não são meros exemplos, não. A igreja é exemplo para o mundo, em qualquer área do mundo. Por isso, irmãos, enquanto estivermos meditando sobre o que é uma igreja, isso deve entrar no seu coração de forma muito profunda e muito séria. Porque você pode olhar para a sua família e dizer: espera, não é assim que nós devemos agir como família. É como a igreja age, que nós aqui em casa devemos agir. Quando você olha no seu casamento e você procura exemplos para seguir, olha, uma das imagens da Bíblia é a igreja como noiva de Cristo. Olha só que coisa interessante, é mais uma das imagens, mais uma das formas como Deus decidiu mostrar a sua igreja, como um marido e uma mulher devem se relacionar, como Cristo se relaciona com a sua igreja. A igreja é exemplo, irmãos, para o mundo. Vai dizer Paulo, eu vou trazer esse texto para os irmãos, que a igreja é uma nova humanidade. Olha só que coisa interessante, a igreja é uma nova humanidade. Então, ao invés de você falar assim: pastor, a gente deve fazer assim na igreja, porque lá, procure levar a igreja lá para o seu local, lá para a sua casa, lá para a sua família, lá para a sua escola, lá para o seu trabalho, e dizer assim: sabe por que a gente está dando errado como família? Porque a gente não vive como família, como a igreja vive como uma família. Olha que coisa séria. Por que muitas vezes a gente, irmãos, sofre dentro do lar? Porque a gente não vive na nossa casa como deveríamos viver como igreja. É por isso que é inadmissível briga dentro da igreja, divisão dentro da igreja. É por isso que Paulo vai entregar 2 a Satanás, porque estavam causando divisões dentro da igreja. Isso não é brincadeira. É por isso que todo o Novo Testamento vai dizer que nós devemos deixar bem claro aqueles que são da igreja e aqueles que não são da igreja. Porque você vai ver aqui sobre a ceia do Senhor, sobre o batismo que isso representa. Irmãos, toda vez que você participa da ceia do Senhor, você está dando um testemunho
eu faço parte desse povo de Deus. E toda a igreja fazendo isso juntos, nós estamos dizendo: este é o povo de Deus, e nós atestamos, aprovamos o testemunho de fé de todos esses que estão aqui. Porque vai dizer o Novo Testamento, Mateus 18, que Deus entregou nas mãos da igreja as chaves dos céus. Irmãos, igreja é algo muito sério. É por isso que quando a gente procura estabelecer, e nós vamos ver isso sobre membresia da igreja, um rol de membros, por exemplo. O que é isso? Será que isso é um mero papel numa pasta da igreja? Será que isso é uma mera lista de nomes? Não, não é. Porque são sobre aquelas pessoas que nós vamos dizer que nós atestamos a fé. E se porventura elas vierem a viver de forma diferente desse povo que procura viver de forma distinta dos demais povos, nós vamos dizer o seguinte: nós como igreja não atestamos mais a fé daquela pessoa. Igreja é algo muito sério, irmãos. Viver como igreja é algo muito sério. A igreja como povo de Deus, igreja como família de Deus, igreja como corpo de Cristo e edifício de Cristo, ou tabernáculo de Cristo, como veremos domingo que vem, são as formas que Deus decidiu mostrar a sua igreja no mundo. E a igreja como família, você já viu que é a forma como Deus trata a igreja, como um pai, e nos trata como filhos. É assim que Deus trata a igreja. Então, algumas coisas para a gente fazer como igreja, povo de Deus e também família de Deus. Primeiro, seja grato sempre a Deus por fazer parte do povo de Deus. Você já viu aqui que não é todo mundo que faz parte desse povo. Não é todo mundo que tem o privilégio de fazer parte do povo de Deus. Você, como povo de Deus e filho de Deus, tem uma herança que os outros povos não têm: a vida eterna. Essa é a nossa herança. Então agradeça a Deus por Ele ter te escolhido. Humildemente, agradeça a Deus por Ele ter te escolhido para fazer parte do povo dEle. Também, pregue o Evangelho às pessoas. Porque, irmãos, assim como Deus chamou você para fazer parte do povo dEle e usou outra pessoa para chamar você, Deus ainda continua chamando pessoas para fazer parte do povo dEle. E adivinha, Deus quer usar quem para isso? A igreja, o povo dEle. Portanto, Deus quer usar a mim e a você para chamar outras pessoas para esse povo. Também, irmãos, cuidado no trato com o membro da sua igreja ou com o membro de qualquer outra igreja. Muito cuidado no trato. Lembre-se, ele faz parte da família de Deus. Faz parte da família de Deus, faz parte da sua família espiritual. Faz parte daquele povo que você foi chamado para ser exemplo para todos os demais povos. Portanto, cuidado no trato. Os crentes, por fazerem parte da família da fé em Cristo Jesus, temos formas e maneiras de nos tratarmos, irmãos. Lembre-se disso. Nós temos formas e maneiras de nos tratarmos, de nos chamarmos. Ao tratarmos um crente, nós não estamos tratando com qualquer pessoa. Ao nos relacionarmos com um crente, nós não estamos nos relacionando com qualquer pessoa. Estamos tratando e nos relacionando com um filho ou filha de Deus. Jamais se esqueça disso. Você está falando com um filho de Deus. Você está falando com uma filha de Deus. Você está prestes a difamar um filho de Deus, portanto, um membro da sua família. Lembre-se sempre disso. Também, cuidado ao falar de um crente, ao falar mal. Porque, irmãos, se você fala bem de um crente, de forma geral, você está falando bem da sua própria família espiritual.
e você está, de certa forma, honrando e mostrando a glória de Deus. Agora, se você fala mal de um crente, também de forma geral, você está falando mal de um irmão seu. E se a gente olha para a nossa família, o que tem de muito diferente com um irmão seu de sangue? O que você pode dizer que você é diferente de um irmão seu de sangue? Porque vocês têm a mesma essência, vocês têm o mesmo sangue correndo nas veias, vocês têm a mesma natureza, tudo isso está entrelaçado. Assim é a família de Deus. E quando a gente faz isso, irmãos, fala mal de um crente, nós estamos de alguma forma desonrando a família de Deus. Estamos desonrando a família de Deus. Cuidado ao falar de um crente. Muito cuidado. Repito, quando nós falamos que somos o povo de Deus, ou quando falamos que somos a família de Deus, ou que a igreja é uma família, nós não estamos falando isso da boca para fora. Não podemos falar isso apenas da boca para fora. Nós estamos falando, irmãos, das formas e das maneiras como o próprio Deus decidiu revelar a sua igreja ao mundo. É assim que Deus decidiu ver a sua igreja, e é dessa forma que Deus mostra a sua igreja ao mundo. Então, que nós possamos nos atentar para a palavra de Deus e perceber que nós somos o povo dele, somos a família dele, e temos muitas formas e maneiras de mostrar isso ao mundo, e que Deus nos dê a graça de assim fazer da forma mais saudável possível. Talvez nos falte sabedoria, talvez nos falte discernimento de como viver em família, e muitas vezes nós vamos viver errado por causa do pecado. Eu não sei, talvez, o que é quando a gente age de forma diferente do que a palavra de Deus nos revela. E a cada instante, irmãos, nós podemos avaliar e pedir a Deus essa sabedoria, esse discernimento. Senhor, me ajude a tratar o meu irmão como de fato é irmão no Senhor. Então, irmãos, nas mais variadas situações que cada um de nós aqui vamos viver, nas nossas particularidades, ao sairmos daqui, peça a Deus sabedoria, para que nós não caiamos em pecado e venhamos tratar o povo de Deus de forma diferente, como a Bíblia diz que nós devemos tratar. Amém?